Uma irmã me disse que uma colega dela saiu da mensagem depois que descobriu que havia um homem na igreja do irmão Brana, que era membro naquela igreja, e que ele muitas vezes entrou na igreja e o irmão Brana estreitou a mão dele dizendo: Deus te abençoe. E depois da morte do irmão Brana, alguns anos depois, a justiça descobriu que o homem era um pedófilo, tinha praticado pedofilia, então o homem foi preso. E a irmã ficou desapontada com o profeta, porque o profeta, pegando na mão desse homem, não discerniu que este homem era um pedófilo, ou seja, este homem entrou tantas vezes no tabernáculo, tantas vezes pegou na mão do irmão Brana, e o irmão Brana não ficou sabendo, Deus não disse nada para ele, então ela saiu da mensagem, porque ela acha que o irmão Brana devia saber todas as coisas. Este é mais um erro de alguns crentes da mensagem, achar que o irmão Brana era onisciente. Só Deus é onisciente. Neste vídeo, eu queria mostrar 5 vezes em que os profetas de Deus na Bíblia chegaram a situações de não saberem algo que estava acontecendo. E eu quero começar com Elias, quando ele fugiu de Jezabel e se escondeu em uma caverna no Monte Horebe. Deus apareceu para ele e perguntou: o que tu fazes aqui, Elias? E então aconteceu isto. 1 Reis 19, verso 14 a seguir. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Elias disse: mataram os teus profetas e só eu fiquei. Ele pensava que só ele tinha ficado. Ele não sabia e Deus falou para ele no verso 18. Verso 18, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Elias não sabia que tinha 7.000, que não havia se dobrado a Baal, que não havia se corrompido. Então, porque o profeta, ele tem Deus usa aquele dom para profetizar, mas aquilo não é 24 horas por dia. Deus vai ali ao profeta que tem o dom e fala através dele, mas tem hora que o profeta está sozinho, apenas como um ser humano. É isso que um profeta é. Um profeta não é Deus. E só Deus é onisciente e sabe todas as coisas. E se Deus ocultar algo do profeta, o profeta não fica sabendo. Deus não disse para Elias antes que 7.000 não tinha se dobrado a Baal. E ele pensou todo esse tempo que tudo tinha acabado, que todos tinham morrido. Mas no monte Deus falou para ele: não, tem 7.000 ainda. Quer dizer que Deus tinha ocultado a ele isto por um certo período de tempo. Outro profeta que não sabia de algo e Deus falou depois foi Natã. Quando Davi quis fazer uma casa para o Senhor, Natã diz: tudo que você tiver no coração, faça, porque Deus é contigo. Veja o versículo. 1 Crônicas 17, verso 1. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Então tudo o que tens no teu coração para fazer, fazes, que Deus é contigo. Isso é a parte humana do profeta. Mas depois veio Deus e Natã não sabia que esta não era a vontade de Deus. Então, mais uma passagem onde a gente encontra
que o profeta não sabia, mas depois vem Deus e corrige e mostra que aquela não era a sua vontade. A terceira passagem bíblica onde quero mostrar, em que a Bíblia mostra que o profeta não sabia de certas coisas, é quando o filho da Sulamita morre, em 2 Reis, capítulo 4, e que ela vai até o monte para falar com o profeta Eliseu sobre o assunto, e ele não sabia que o filho da Sulamita tinha morrido. Alguém poderia acusá-lo, né, e dizer assim: você não é profeta, você devia saber. E a Bíblia diz desta forma. 2 Reis 4, verso 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Então aqui está mais um caso em que o profeta não sabia o que tinha acontecido com ela. Ele só sabia que ela estava com o coração amargurado. E ele disse: o Senhor não me revelou. Ele teve que perguntar para ela. Então muitas pessoas acham que se tivesse, por exemplo, com algum pecado escondido, alguma coisa, e fosse almoçar na casa do irmão Brana, eu vou almoçar na casa do irmão Brana, ele vai descobrir o que eu fiz. Provavelmente não, porque isso não era um caso que estava sendo necessário. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aquele homem que tinha uma filha que estava doente, e o irmão Brana falou para eles, o casal, que a menina estava doente por causa que a mulher tinha traído o marido, que tinha que consertar aquilo. Deus tinha dito para ele. E aí depois disse: e ele também traiu você. E aí os dois se consertaram. Mas Deus só disse para o irmão Brana que a menina estava doente por causa dessa traição que ambos tinham cometido, porque era um caso que tinha que resolver, a criança tinha que ser curada, eles estavam querendo a cura da criança. Então, se vocês querem a cura da criança, querem a criança viva, então conserte isso aí. Então foi manifestado. Mas se a criança estivesse tudo bem e eles não estivessem pedindo a cura da criança, provavelmente o irmão Brana ia visitar eles, e Deus não ia revelar para o irmão Brana que eles tinham traído um ao outro. Então, aquilo foi revelado por causa da necessidade da cura da criança. Então, isso são coisas que a gente precisa observar nos profetas de Deus. Então, aí está o caso de Eliseu, que não sabia. Outra passagem bíblica é em Josué capítulo 9. A Bíblia diz que Deus disse para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, Josué era um profeta de Deus. No entanto, ele foi enganado pelos gibeonitas que chegaram a eles. Ali eles vieram para destruir aquele povo que está na terra de Canaã, e não era para fazer acordo com nenhum deles. Mas os gibeonitas se trajaram com roupas velhas, sapatos velhos, e vieram e disseram para Josué e para os anciões de Israel que eles eram de um povo de terra muito distante, eles não eram dali de perto, e que eles queriam um pacto, um acordo com eles, que eles nunca matassem eles, nunca atacassem eles. E Deus não disse para Josué, olha que coisa, Deus não disse para Josué: não, estão mentindo, na verdade eles são daqui de perto. Não, Deus não disse nada. Josué foi enganado. Josué fez o acordo com eles, e quando foi depois, eles descobriram que os gibeonitas tinham mentido, tinham enganado eles. E agora era tarde demais, eles não podiam mais voltar atrás do acordo e tiveram que poupar os gibeonitas. Então, mais um caso aí, veja a leitura. Josué 9, verso 15. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem acordos com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. A quinta e última passagem bíblica que quero mostrar, em que os profetas nem sempre sabiam de todas as coisas, está em 1 Reis 13, 18, quando um profeta profetizou contra o altar de Jeroboão, e que
o rei apontou para ele e mandou prendê-lo, e a mão do rei ficou rígida. Então ele pediu ao profeta que orasse a Deus para que sua mão voltasse ao normal. O profeta orou, sua mão voltou ao normal, o altar foi destruído ali, né? Foi fendido. E aí o rei disse para ele, vem para minha casa, vem comer comigo e tal. E ele disse, não, o Senhor me disse para eu não comer nem beber nada nessa cidade. Então um outro profeta, a Bíblia diz que era profeta do Senhor, que morava naquela cidade, foi até ele e disse, vem na minha casa, vem comer e beber comigo. E ele disse, não, porque o Senhor me disse que era para me profetizar aqui, mas ir embora e não comer nem beber nesta cidade. Aí um outro profeta, que também era profeta do Senhor, disse, mas o Senhor apareceu para mim depois, através da profecia, e me disse que você pode, então, que você pode comer e beber na minha casa. E a Bíblia diz, entre parênteses, que o profeta estava mentindo, era um profeta de Deus, mas estava mentindo para o outro profeta. E ele foi nessa, foi para a casa dele, comeu, e quando ele estava ali comendo, o profeta se levantou e disse, agora você vai morrer, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. E veio, quando ele saiu no seu jumento, um leão matou ele. Aí a pergunta é, por que este profeta não sabia que o outro estava mentindo? Ele era um profeta, ele devia ter, através do Espírito de profecia, diz, você está mentindo para mim. O Senhor não falou isso para você. Não, ele acreditou que o profeta estava falando a verdade, na verdade o profeta estava mentindo. Foi lá, comeu na casa dele e morreu. 1 Reis 13, verso 18, e ele disse, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, portanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebestes água, no lugar de que o Senhor te dissera, não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no chão, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Então, só para você ver que as pessoas confundem as coisas. O profeta não é Deus, só Deus é onisciente. O profeta só sabe das coisas quando Deus revela para ele. E nem sempre Deus quer revelar. Então, esse é o problema que fizeram com o irmão Branham, o grande engano de muitos da mensagem. O homem entrou lá, pegou na mão do irmão Branham muitas vezes e o irmão Branham nunca discerniu que ele era pedófilo. Não, ele não sabia. Deus não quis dizer para ele. Então, muitas vezes as pessoas deixam a mensagem, é o que eu tenho dito, simplesmente por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz, meu povo erra por falta de conhecimento. Então agora com este vídeo você está tendo um entendimento que não é bem assim. Isso só acontece quando Deus quer revelar ao profeta, porque o profeta não é onisciente.